filme vai ser uma merda, mas fanservice é o que vai valer pra gente ver esse filme, então acontece. Mas enfim. É agora! Por favor! Ah, não! Ah, Ah, não! não, porra! Porra, Não, Sony! Sony! Ah, você tá tirando, Sony. Você tá de sacanagem. Não pode ser. Ah, velho. Não é verdade. Não, velho. Ramelou, Sony. Sony ramelou. Ramelou demais agora. E aí, mutantes, agora? É o momento. Momento de consagração. Fala aí, é o momento. E aí, caralho, bora, bora. Vamos. Boa, vamos! Fala aí. Quais são suas expectativas, então? Melhor fanservice já feito, mas o resto eu já não sei. Tá bom, É isso. é isso. Vale, só fanservice. É o que vale. Nunca fiquei tão feliz de estar completamente errado. E aí, mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos o review de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E antes de começar a falar sobre esse filme, eu sei que esse vídeo aqui tá muito atrasado, esse review tá atrasadíssimo, mas espero que tenha dado tempo suficiente pra você ter visto o filme, pra você ter tido a experiência de vida que que todas as outras pessoas possam ter, sem ter tomado spoiler nenhum, porque, minha nossa, eu saí da sessão desse filme completamente anestesiado. Eu gritei, eu chorei, eu vibrei, eu perdi o controle dos meus movimentos, das minhas faculdades laborais, eu apanhei muito. Sou grande filha da puta. Então, eu saí da sessão sem ter qualquer linha de raciocínio, sem conseguir expressar tudo que eu senti vendo esse filme. Eu tive a necessidade de ver pela segunda vez para ter essa experiência de novo, porque simplesmente eu não estava conseguindo descrever nada do que eu estava sentindo naquele momento. Então eu acho que agora, vendo pela segunda vez, na qual acabei gostando mais ainda desse filme, eu posso começar a falar com um pouco mais de propriedade de tudo que eu senti, e claramente terão spoilers, então vamos lá. Então, começando como sempre, pelas minhas expectativas. Bom, a franquia Homem-Aranha no cinema, eu já estava um pouco cansado e um pouco pessimista já fazia um tempo, acho que desde 2014, na qual Espetacular Homem-Aranha 2 era um dos filmes que eu mais esperei minha vida toda. Me decepcionou muito, na qual tinha muitas coisas que eu adorei, mas tinha muita merda no meio, na qual não vou falar nesse vídeo. E daí, e na época que a Sony tava muito sem saber o que fazer, ia fazer filme de Tia May, ia fazer filme solo dos Estados Unidos sem Homem-Aranha, eu já fiquei, vai dar merda, tá dando merda, esquece. Ressurgiu um pouco de esperança quando aquela coisa de Homem-Aranha ser trazido pro MCU. E quando teve o primeiro trailer, eu vibrei demais. Aquele trailer do Guerra Civil com o Homem-Aranha lá, o novo Homem-Aranha e, minha nossa, roubando o escudo do Capitão América, aquilo foi sensacional. Daí quando saiu o filme Guerra Civil, a apresentação de personagem dele foi excelente, principalmente aquela cena, né, no apartamento dele com a Tia May ali, conversando com o Tony Stark ali sobre todas as questões de o que motiva ele ser um herói, do que motiva ele a ser o amigão da vizinhança, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, dito de outras maneiras. E as interações que ele faz ali no meio da batalha lá, durante o aeroporto, que são muito boas. E que quando foi anunciado um filme solo dele, no MCU, eu fiquei muito contente, mas que quando foi sendo divulgadas as coisas, principalmente os trailers, que ou estavam revelando muito, ou tava muito estranho pra mim, eu até chegar na sessão de cinema eu tava muito pessimista. Quando eu vi o filme, eu até que saí contente, mas depois começando a pensar mais um pouco, eu acabei desgostando desgostando desse filme, e todas as outras vezes que eu tentei reassisti-lo, eu dormia e era difícil de terminar. Quando saiu o Homem-Aranha Longe de Casa, na qual teria o Mistério, que é um dos meus vilões favoritos do Cabeça de Teia, eu também fiquei, putz, da hora e tal, mas só que com os três eu também fiquei, nossa, que merda, multiverso, que obviamente é mentira. Obviamente ele, se for verdade, ia ser uma merda, mas obviamente é uma mentira, ele é um vilão do Homem-Aranha, então não engana ninguém. E quando saiu o filme eu odiei, achei muito ruim, achei muito descaracterizado. Uma outra coisa que não é Homem-Aranha, era realmente um Homem de Ferro Jr., que era um dos principais problemas
dessa caracterização desse personagem do Tom Holland. E também foi anunciado, né, o Homem-Aranha no Aranhaverso, que era uma animação, e eu tava cagando e andando. Mas quando eu vi o filme, eu achei sensacional. E também foi feito algumas outras merdas da Sony, que não prefiro nem comentar, aquelas merdas de Venom. Mas enfim, eu estava extremamente desgostoso, no geral, e extremamente pessimista com a franquia Homem-Aranha, que quando anunciaram o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o terceiro filme desse Homem-Aranha, eu tava literalmente cagando e andando, porque pra mim eu tava desgostoso com toda a caracterização dele, principalmente também com a direção do John Watts em seus filmes solos, na qual ele até funcionava um pouquinho melhor nas participações dele no filme de Guerra Civil e nos filmes de Guerra Infinita e Ultimato, mas ainda assim, não, pra mim, não estava atingindo o auge do que deveria ser esse personagem, que é o maior herói da Marvel. Então, quando foi anunciado esse terceiro filme, que também foi uma enrolação para ser anunciado o título, para ser finalmente divulgado o primeiro trailer, segundo trailer, que também teve um monte de vazamentos, que, né? Todo aquele envolvimento do produtor Avi Arad, que começou a cagar a franquia Homem-Aranha desde o terceiro Homem-Aranha lá do Tom Maguire. Amy Pascal também não sabendo o que fazer com o Homem-Aranha, fazendo tudo meio que nos relaxos, só jogando coisa. E mesmo quando o controle criativo da Marvel Studios, do Kevin Feige, parecia que nem mesmo ele tinha o mesmo carinho pelo maior personagem dessa editora. Então eu tava um pouco me lixando, ainda mais que esse filme era pra ter sido outra coisa, mas acabou que o multiverso acabou sendo enfiado à força nesse filme, principalmente pelo sucesso da animação Homem-Aranha no Aranhaverso, na qual tinha sido sensacional. Eles tinham uma ideia sensacional, mas que descartaram para animação, porque isso seria muito melhor e muito mais impactante e emocionante em live action, e concordo extremamente. Então, né, já que esse filme era para ter sido mais sobre a identidade do Homem-Aranha sendo revelada, ele sendo caçado por isso, ia ser alguma outra coisa, sei lá, talvez Kraven, talvez Escorpião, talvez qualquer outra coisa seria esse filme, mas o multiverso foi entrar nele. Ainda mais considerando que, se for voltar alguns anos, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura teria saído em maio desse ano e Homem-Aranha Sem Volta Pra Cá teria saído em julho. Então os papéis se inverteram, explicações tiveram que ser alteradas, então toda essa questão lá da magia do Doutor Estranho foi tudo mais ou menos improvisada, e que também pelos contextos dos trailers tava tudo muito estranho, tava tudo muito mal explicado, tudo muito com cara de que ia dar ruim, e só alimentando minhas péssimas expectativas, que posso falar com propriedade que felizmente não se concretizaram. Esse filme é sensacional, é grandioso, é emocionante e realmente foi realmente uma experiência de vida. Foi assim como ver Vingadores Ultimato nos cinemas, foi ver o Snyder Cut finalmente saindo, foi ver Homem-Aranha 2 quando criança, foi trocentas emoções de toda quando você vê um filme sensacional que você esperava tanto pra ver, mas que quando você vê, você não você fica sem chão, você fica sem reação e não sabe nem explicar o que você tá sentindo naquele momento. Então vamos começar a destrinchar esse filme ponto por ponto, tudo que é possível de cada coisinha sensacional que apareceu. Então vamos lá. A identidade desse Homem-Aranha tinha sido revelada no final do filme anterior, no qual o J. Jonah Jameson e já tinha sido sensacional. Foi revelado também, né, graças ao mistério, né? Afinal, o Peter Parker tinha sido muito desleixado ao deixar sua identidade secreta sendo revelada para várias pessoas. Isso teve suas consequências, principalmente exploradas nesse filme, muito bem, dentro do possível. E esse conceito, né, de identidade secreta do Homem-Aranha ter sido revelada começou a ser explorado pela primeira vez em The Amazing Spider-Man número 12, que no fim não tem muitas consequências, foi só o primeiro indício desse conceito ser explorado, então foi de uma maneira um pouco mais contida. E isso foi mais explorado também nos quadrinhos lá no contexto da Guerra Civil, e que isso, de certa forma, gerou uma das piores histórias do Homem-Aranha, que é Um Dia a Mais, na qual seria adaptada para esse filme, que mais uma vez era uma das coisas que corroborava a minha baixa expectativa para esse filme. Um Dia a Mais só não é a pior história escrita do Homem-Aranha, porque existe pecados pretéritos, então. Porque afinal, as histórias em quadrinhos, principalmente da Marvel, quando ficam num marasmo, eles só enfiam um Mephisto, um acordo e é isso, pra ver se isso agita um pouco a continuidade dos quadrinhos, na qual aquela existência daquela história era simplesmente pra regredir o personagem nos quadrinhos, pra desfazer o casamento dele com a Mary Jane e transformar mais uma vez o Peter Parker, que tinha amadurecido em décadas de quadrinhos e décadas no mundo real de existência,
pra mais uma vez um garoto no Queens que vive com a tia, solteirão. Todo o contexto dessa história era péssimo e pegar essa história pra se basear era uma má ideia. Aparentemente era uma má ideia. E também já foi adaptado também pra aquele desenho sensacional do Espetacular Homem-Aranha lá de 2007, que foi desenvolvido de uma maneira bastante interessante. Mas que também, antes de ver esse filme, eu achava que isso, né, por ter enfiado o multiverso nesse filme, a força, eles não iam explorar tanto isso, que ia ser feito de uma maneira muito rápida, para ser resolvida rapidamente no primeiro ato, em 20 minutos, para começar a deslanchar e explorar outras coisas, então ser resolvido o mais rápido possível, para mais uma vez ser inconsequente. O filme começa de onde o anterior parou, com o Peter e MJ fugindo da galera que viu aquela notícia em todo lugar e começam a procurar ele, começar a encher o saco e querer tocar neles e falar um monte de coisas absurdas, e eles fogem pra casa do Peter, lá no apartamento dele com a Tia May. Ele tem um plano de sequência, que tem uma piadinha ali remetendo como se fosse ter alguma cena de sexo ali do Peter com a MJ. Né, o Tom Holland lá deram uma entrevista que isso não vai ter nos filmes, obviamente, porque Homem-Aranha é um personagem muito grande pra ter uma coisa meio assim, ainda mais que os filmes são PG-13. Então tem um plano de sequência bem bacana, e deles mais uma vez também apontando a questão do relacionamento do Happy com a Tia May, ele só querendo conversar o Peter querendo conversar sobre isso, mas querendo fugir da responsabilidade da merda que acabou de acontecer na vida dele, que mudou a vida dele e tá tudo de cabeça pra baixo. E helicópteros já estão à volta da casa dele, e ele é a pessoa mais famosa do mundo, e passa-se mais um ano, ele tem que ir no último ano de ensino médio, né, de colegial, agora com todo mundo sabendo que ele é Homem-Aranha, mas até aí tem a cena sensacional, que foi aquele primeiro momento estádio de futebol no cinema, que foi a aparição de Matt Murdock, interpretado mais uma vez por Charlie Cox. Que minha nossa, aquele momento ali eu já tava entregue, eu já tava... Putz, aqueceu meu coração, eu vibrei, nossa, foi maravilhoso, que já tinha sido maravilhoso quando eu vi o episódio às 5 da manhã, do episódio 5º de Hawkeye, que tem mais uma vez também a volta triunfal de Vincent D'Onofrio como Rei do Crime. Então é maravilhoso trazer esse personagem de volta, que apesar de que muito provavelmente eles não são exatamente aquelas versões dos personagens na Netflix, são provavelmente variantes, digamos assim, outras versões mais condizentes com o universo cinematográfico Marvel, mas não deixa de ser maravilhoso. E caraca, esse foi aquele primeiro momento sensacional, que mais uma vez Charlie Cox ali tá brilhando. É um breve momento, mas já é sensacional, e mostra ele pegando ali um negócio que ia ser tacado no Peter, e mostrando uma vez que, sim, ele tem o sentido de radar, e ai, que lindo. Eu só acho que esse filme não teve uma cena de tribunal porque eles não queriam encher muito linguiça, né? Um dos primeiros motivos era pra não ter que encher linguiça, porque eles tinham muitas outras coisas com prioridade de serem exploradas, e também porque o John Watson provavelmente ele não ia conseguir fazer uma cena séria de tribunal. Então, provavelmente foram os dois motivos, então, mas pouco importa. Isso literalmente não faz falta no filme, eu só tô fazendo um apontamento porque eu sou chato, então... Mas isso realmente não tem nenhum problema. Pode ficar tranquilo, eu não tô sendo extremamente chato, só tô fazendo aquele apontamento porque pra não deixar de ser eu. Então, né, Peter, MJ e Ned voltando para o último ano de colégio, e todo mundo sempre em volta, sendo tudo televisionado. Betty Brant ali, que pelo jeito conseguiu um emprego no Clarim Diário do Jonah Jameson, né? Que no começo do filme explora que, tipo, ele tava numa tela verde, tudo improvisado. Era um podcast bem menor, mas que com toda essa revelação do Peter Parker como Homem-Aranha, ele ganhou uma visibilidade, ele basicamente construiu uma indústria e realmente um canal de respeito do Clarim Diário. E realmente, né, essa versão do Jonah Jameson, ele é um pouco mais responsável, né, porque se for considerar o Jameson do próprio J.K. Simmons lá na trilogia original do Tom Maguire, ele, obviamente que ele odeia da mesma maneira o Homem-Aranha, mas obviamente tem aquela cena deletada que ele veste o uniforme, lá no Homem-Aranha 2, que é uma cena cômica, é uma cena deletada, então meio que canonicamente não existe. Mas que lá no primeiro Homem-Aranha, lá, quando o Duende Verde vai perguntar quem que vende as fotos pra ele não revela que é o Peter pra priorizar a segurança dele, que por mais que ele xingue muito aquele funcionário dele, ele ainda preza pela segurança dele, ele é um bom homem com um bom caráter. Então, esse daqui não é nem tanto, né, nessa versão do MCU, porque ele vê que é um garoto de 16, 17 anos, e tá pouco se importando se a vida dele vai virar uma merda com isso, e só revela pra mostrar que ele tava certo. Também mostra
o Flash Thompson, né, que mais uma vez ainda permanece uma versão muito patética desse Flash Thompson. Eu sei que o Flash Thompson é um personagem que é pra ser uma figura patética pra gente ir meio que zoar dele por querer se achar maioral e melhor do que os outros. Mas ainda assim, essa maneira como é construída nesse MCU é muito estranha, é muito só patético mesmo. E mais uma vez, né, faz referência ao Flash, né, da concorrência, que até o momento mais uma referência e que mais uma vez eu não tô entendendo se isso é uma homenagem ou se isso é uma crítica, uma cutucada. Então, que aquele trio, então, para fugir de todo aquele contexto, sempre recorrem ao teto da própria escola, né, para tentar ficar isolados de toda aquela zona que é toda o diariamente para eles. Então, a relação ali do Peter com a MJ ali tentando ser explorada ali, mas o Ned sempre sendo aquele empata foda, sempre aquela vela ali que fica irritando. Mas que o Ned, unanimamente, ele era das melhores coisas de toda essa franquia desse Homem-Aranha. Ele era uma das únicas coisas que não dava pra dizer que era um defeito. Ele é realmente um personagem muito legal de se ver em tela. E também mostra, né, que eles estão tentando concorrer a uma bolsa pro MIT. Mostra também com o Peter, então, recorrendo, não morando mais naquela casa, o apartamento antigo deles com a Tia May, mas indo pra um apartamento lá de segurança máxima do Happy Hogan. Então, né, tem toda a questão de tecnologia Stark e tal, de segurança, que tá condizente. O bom desse filme, uma das melhores coisas também desse filme é não ficar sempre recorrendo à muleta que era o Homem de Ferro. Isso é gratificante demais. Mostra também, né, o robozinho lá do primeiro Homem de Ferro, né, que é aquele que ajudava lá e mais uma vez voltando, que é bem, bem bacana. Mais um momento para acalentar o coraçãozinho de quem é nerd, que acompanha o MCU desde o começo. E vai mostrando, né, com o passar do ano, né, esse filme realmente, ele começa do finalzinho do anterior, mas tem uma passagem de tempo bem grande, um lapso temporal bem maior que realmente vai mostrando os meses, que vai mostrando, né, eles lá indo na cafeteria que a MJ trabalha, eles finalmente com uma carta, né, a última carta que poderiam receber, se realmente conseguiram a bolsa ou não do MIT, e os três abrem e os três não conseguem. Você sente por esses três, né, que realmente era algo que era extremamente importante para eles, né, era o futuro deles, e que não conseguiram porque realmente eles porque eles conhecem o Peter Parker e toda essa questão do Homem-Aranha é sempre em voga, ele realmente é a pessoa mais conhecida do planeta inteiro, então infelizmente não conseguiram simplesmente por isso. Então, né, que nesse momento ainda tá com decorações de Halloween, que o Peter tem a ideia de consultar o Doutor Estranho para ver se ele consegue ajudar ele. E é bem bacana que essa cena ela tem um contexto completamente diferente dos trailers, que realmente no trailer estava muito estranho. O Wong falando para ele não fazer aquele feitiço e ele só indo embora e o Doutor Estranho dando aquela piscadinha muito tipo de um completo irresponsável, um completo não mago supremo, na qual, né, o filme realça que após o blip, né, nesses 5 anos de ausência do Stephen Strange, o Wong que assumiu esse papel, então faz todo sentido, e foi abaixado de cargo, mas que no contexto do filme explica, né, que esse contexto que, beleza, o Peter, né, consulta ele de, quem sabe, usar a Joia do Tempo, mas que ele esquece que o Stephen não tem mais. Teriam que reviver a Guerra Infinita e Ultimato tudo de novo só por causa dele, né? E ia ser muito imprudente, muito irresponsável da parte dele e do próprio Stephen se acatasse essa ideia. O Stephen, graças ao Wong, tem a ideia de esquecer, já por causa do rolo que também ele está conectado com aquela nevasca que está no Sanctum Sanctorum, que foi por culpa do Stephen ou do Wong ali, que cada um fica jogando a culpa um no outro. Então ele fala sobre o feitiço simples, né, de esquecimento, e faz uma piada que, tipo, você lembra daquele contexto lá naquela festa, não sei o que, daí o Wong fala, não, justamente. Então, isso meio que se conecta e o Wong fala, tipo, beleza, você vai fazer isso, só não me envolve nisso, e então ele vai embora, e o Stephen e o Peter vão lá pra aquela masmorra, lá aquela parte lá debaixo do Sanctum, vão fazer toda a magia lá. E realmente é essencial para essa magia que seja os dois meio que em sintonia. E meio que o Stephen já começa falando que, tipo, adeus, Peter Parker, foi bom te conhecer. Que daí o Peter tem aquele start, né, que tipo, peraí, mas se você não vai saber, então ninguém vai saber. Mas essa é exatamente a ideia. E daí que ele percebe que realmente a MJ, a Michelle Jones, o Ned, a Tia May, o Rap, nenhuma dessas pessoas importantes para ele não vão saber e vai ser todo um rolo.
pra explicar tudo isso pra eles de novo, ainda mais considerando que essas pessoas, como a MJ e a Michelle, ele não tem total certeza se gosta dele ou se isso alteraria o relacionamento deles por definitivo, esquecendo esse fato de que ele é Homem-Aranha. Começa um pouco do problema ali daquela cena que realmente o Stephen ali começa a catar um pouco ali dos negócios, que fica meio várzea, de certa forma, porque beleza, vou tirar. A primeira coisa que ele fala da Michelle. Beleza, vou tirar a namorada a sua namorada, mas tipo, pelo menos na versão dublada, que é a que tem no cinema da minha cidade, meio que só fala a sua namorada não, tá bom, não vai incluir aqui. Só que tipo, não revela nome, então a magia funciona assim, então tô jogando no Vars essa informação, sabe? E daí vai lá, o que é um nerd, daí vai, beleza, tira o nerd. E daí já começa o rolo que o Peter começa a falar nomes demais, assim, porque, beleza, eu sei que deve ter sido um rolo explicar isso pra Tia May, mas, tipo, sério que você vai lidar com isso agora, tá ligado? Né? No meio daquela situação tensa. E vai lá, o Stephen acata mais uma vez, e o rap também, que é completamente desnecessário, parece que é mais porque ele não queria perder o patrocínio, não queria perder os recursos que tinha, por ser amigo do Rap Hogan. Mais uma vez começa a merda que o Peter fala, tipo, então todas as pessoas que sabiam antes não podem continuar sabendo, só que tipo, ele não pensa que a merda que ele acabou de falar que é literalmente o planeta inteiro sabe que ele é o Homem-Aranha. Então eu só desfez o feitiço e dá toda aquela merda, e o Stephen meio que faz tudo possível pra conter aquela magia, e o que tem muito nesse filme, né, de frases recorrentes que meio que reverberam desde o começo até o final do filme, que vão subvertendo a sua importância e o seu significado, como aquela coisa de decepção da Michelle e essa coisa de chamar o Stephen de senhor. Daí então ele fica puto, né, que realmente um moleque responsável ali meio que cagou toda aquela magia, poderia ter dado uma merda muito maior se ele não tivesse contido naquele momento. E daí vai lá e tem um diálogo e ele vê que, tipo, caraca, Peter, você veio me consultar pra magia que pode destruir o tecido da realidade, é uma questão muito global, e você não fez tudo possível antes pra ver se você e os seus amigos conseguem a bolsa na faculdade, sabe? Então é muito bizarro isso, e realmente ainda se manteve da primeira e até a segunda vez que eu assisti, que realmente essa cena apesar de que o contexto melhora muito no filme em relação aos trailers, ainda assim tem uma questão muito várzea e realmente um pouco de responsabilidade desses personagens, mas que realmente não é que é graças a esses erros, que essas merdas, que tem coisas maravilhosas logo em seguida. Pra daí então finalmente Peter perceber que ele pode ligar pro MIT e conversar com alguém lá pra ver se pode reaver essa questão de eles poderem entrar lá com todo esse contexto de identidade secreta ou não, se eles fizeram merda ou não, se é responsável pela morte do mistério ou não. Que, né, o filme dá alguns apontamentos sobre isso, com uma coisa que a gente só sabe off-screen, que é o irmão do Tom Holland, que é a pessoa que joga tinta verde no uniforme dele, falando que o mistério estava certo. E daí tem uma ceninha que mesmo vendo pela segunda vez, eu achei muito ruim, que é aquela coisa lá quando o Peter chega na escola e um dos professores tá completamente certo de que o mistério tava correto e que ele é um assassino e que ele não devia estar ali, e dois professores ali que são muito fãs do Peter e que, nossa, essa escola formou um herói grandioso e tudo mais. Fez todo um pedestal ali cheio de coisas do Homem-Aranha, do Peter e tal, mas que, né, no fim essa cena ainda continua muito sem graça e muito... Só tem realmente o propósito de mostrar ainda um pouco da dicotomia o mistério estava certo, o mistério estava errado, tem pessoas que concordam que o Peter é um assassino, tem outras que não, e é isso. E daí então, né, o Peter contata o Flash Thompson, né, que é a pessoa que o Flash lá foi se exibir lá na cafeteria, que vocês vão entrar na MIT e tal, daí fala do negócio dos calouros, e ele pergunta se tem alguém, tem a mulher lá da MIT ainda pra ele poder conversar e tal, ele faz toda a negociação de voar na teia, que realmente o Flash Thompson é aquela questão de que ele sempre é o maior fã do Homem-Aranha, mas odeia o Peter Parker e é o bully do Peter Parker, e daí quando se revela a identidade o cara entra em choque, e daí tem essa questão do livro do Flashpoint. Mas que beleza, eles fazem o negócio lá e daí revela que ela tá indo pro aeroporto, daí ele acha ela lá no meio da rua, atrás da Aranha de Ferro, que
Realmente o filme ele meio que tentou ao máximo usar todos os uniformes possíveis que esse Homem-Aranha já usou antes, tirando aquele que eu até o momento considerava o mais lindo dentre eles, que era o do De Volta ao Lar. Então quando começa a conversar com a mulher, e ele ainda também não pensou no discurso, ele não pensou todas as coisas, ele começa a falar umas merda. E daí então se inicia a cena de ação ali meio que na ponte ali, com o Dr. Octopus do Alfred Molina retornando, que mais uma vez é sensacional ver ele de volta. E tem uma cena de ação bem interessante, com uma direção bem inspirada, que realmente John Watts teve uma certa evolução considerável em relação aos anteriores. E é uma cena de ação bem legal, com um desfecho bem inteligente, bem bacana do Peter. Que é uma das coisas que também sempre me incomoda, essa tecnologia Stark sempre overpower, me interferir em trocentas mil histórias, só pra facilitar ou só pra tirar peso de outras coisas. Mas que aqui, e pelo trailer, né, mostrava, o Dr. Octopus vai pegar a nanotecnologia, vai ficar com os tentáculos mais poderosos e tal, mas que no fim é exatamente o oposto. Tem o twist de que realmente o Peter começa a controlar ele, e realmente mais uma vez mostra o lado inteligente desse Peter, que é bem bacana, que nos filmes anteriores sempre era uma coisa meio, desse Homem-Aranha, uma coisa meio meh, que tipo, parecia que ele era uma pessoa inteligente, mas meio sem esforço, e que ele sempre falava que eu tô muito além do ensino médio, meio que com um descaso e meio irresponsável, mas que aqui é bem explorado, é bem caracterizado. E quando você acha que a gente vai ter uma luta foda também, mais uma vez ali, contra o Duende Verde, do William Dafoe de volta com aquele uniforme que muita gente odeia, mas que eu particularmente gosto, ainda mais que tem, no primeiro filme lá tem o contexto lá de que é uma armadura militar, tem todo aquele contexto militar do Oscorp, no universo do Tom Maguire, então é todo condizente, ainda mais com o contexto também de que aquele Norman Osborn é fascinado por máscaras, assim como o Roman Sionis lá em Aves de Rapina. Então tinha todo o contexto e particularmente eu acho visualmente atrativo. Obviamente que tirava a expressividade do William Dafoe, que é sensacional, que mais uma vez ele roubou todas as cenas que ele participou nesse filme, que eu vou falar mais com detalhes, e que infelizmente não tem uma cena de ação dele com a armadura completa ali com a máscara, mas que na primeira vez que eu vi eu acabei me incomodando, mas que depois vendo o filme eu entendi, ainda mais vendo também pela segunda vez se realçou isso, que ia ficar um pouco meio repetitivo ter 3 lutas contra o Duende Verde no mesmo filme, então optou só para ter 2, uma que tem uma consequência muito forte, e uma que é mais catártica lá pro final, que é a batalha final. Já que então Peter é teleportado lá pra masmorra lá do Doutor Estranho, né? Com já o lagarto preso, graças ao Doutor Estranho, que tem até uma ferida ali, já que ele capturou o Dr. Kurt Connors, né, ainda como lagarto. E que é meio bizarro um pouco, se for considerar que realmente ele explica muita coisa, esse filme é bem bacana, que ele se ateve a detalhes que já vou falar mais adiante. Mas que nesse sentido não explica muito bem, já que ele tinha tomado o antídoto lá no Espetacular Homem-Aranha 1, mas enfim, deixando isso de lado. O Dr. Octopus e o Lagarto preso, ele explica que realmente aquela magia se conteve, mas ainda teve coisas que acabou vazando. Então, todas as pessoas que sabem da identidade de Peter Parker ser o Homem-Aranha estão vindo para esse universo em específico, que então imbui o Peter essa missão de capturar todas as pessoas que fugiram de seus respectivos universos para que elas possam voltar, e dando um upgrade nele, né, digamos assim, que é algo que também eu já estava um pouco meio ansioso de antes, que parecia que ia ser um uniforme mágico, o Doutor Estranho ia ser mais uma muleta, assim como foi o Tony Stark para esse Peter, que ele ia ter um uniforme mágico para transformar esse personagem mais overpower ainda, mas que no fim é só um upgrade de dar um negócio para poder prender essas pessoas. Então, não deixa ele tão overpower, mas que também, infelizmente, ainda vai ter mais adiante a cena ali com o Electro e o Homem-Aranha, que ele vai estar com um uniforme, né, preto e dourado, que realmente se confirmou aquela coisa muito besta e ainda permanece muito idiota de ser um uniforme virado do avesso, só porque por causa da mancha de tinta lá de um cara, e que depois a Tia May resolve. Que é uma coisa meio idiota, simplesmente só pra ter mais um contexto de ter mais um boneco pra poder a Disney vender e ganhar muito dinheiro. A cena ali já tem um contexto bem bacana, apesar de que o lagarto também tá muito... Assim, ele tinha já um design meio estranho, de infelizmente não ter a boca pra fora, assim, bem avantajada pra frente. E tem um sorriso muito estranho nesse filme, ele falando, sempre dá uma vibe de estranheza absurda. Mas os diálogos ali, principalmente com o Dr. Octopus do Alfred Molina, é sempre sensacional. E ainda sempre dando aqueles indícios e provocando. Esse filme, ele provocou a todo momento, então ia ter aquelas sempre recompensas que a gente já vai falar que são incríveis. Já que, né, o Dr. Estranho fala, né, você conhece o Peter Parker que é o Homem-Aranha? Sim, é esse aqui e não é, né, enfim.
E daí então, né, pra essas missões, o Peter fala que precisa da ajuda do Ned e da Michelle, né, a MJ dele. E eles vão lá pra masmorra, explica todo o plano. Tem uma cena também, ainda permanece muito idiota, da MJ sendo muito personalidade forte. Por favor, conheço umas palavras mágicas, por favor, pá, não sei o que. O Dr. Stone fala, beleza, tá, por favor, faça um Scooby-Doo aí. Enfim, mas que também já tem uma coisa que o roteiro é muito bem amarrado nesse filme, que sempre que é uma coisa bem... plantando certas armas de Chekhov, do teto, lá da escola, do Flash Thompson, que tem um certo propósito para poder encontrar uma mulher lá do MIT. O formigamento ali que o Ned expressa pro Doutor Estranho que a família dele tem um histórico mágico, que não sei o que, mas que vai ter a sua relevância lá pra frente. E daí então o Peter vai tentar achar essas pessoas, né, principalmente esses vilões, e acha o Electro, que realmente tem tem um trecho da trilha sonora que tinha dele lá no Espetáculo Homem-Aranha 2, mostra que realmente ele era azul, e daí nesse universo que já que tem uma energia diferente, é uma vibração diferente, ele começa a ficar com raios amarelos, e ele ganha sua forma humana de volta, e mais bonito, né, já que não tem dente separado, não tem a calvície, é só o Jamie Foxx, né, muito foda. E daí também aparece o Homem-Aranha ali, que acaba ajudando ele naquele momento, prende aqueles dois. E obviamente também tem logo em seguida o Duende Verde, que tem uma cena sensacional ali, dele conversando mais uma vez com a máscara, ele quebra a máscara, e para dar toda a oportunidade do William Dafoe brilhar nesse filme que brilha demais. E quando acha que vai ter mais uma cena de... Mais uma vez, você acha que vai ter uma cena de perigo e tem um twist, uma quebra de expectativa, que ele vai lá recorrer a Tia May, que trabalha na Fist, né? Mais uma vez remetendo aos quadrinhos e remetendo também ao jogo de PS4 do Homem-Aranha. E nessa explora uma vertente bem bacana que, por exemplo, algo que também um pouco me incomodava, e que de certa forma ainda meio que incomoda nesse filme, que esse Peter e essa Tia May são muito responsáveis, assim também como aquele agente lá do controle de danos aponta que você tinha um menor de idade e incentivando ele a ser um vigilante, não sei o que lá, que isso também dá cadeia pra você e não sei o que lá, responsabilidade, perda da guarda, e que realmente, né, a Tia May e o Peter são muito responsáveis nos outros filmes e principalmente um pouco nesse, mas que de certa forma isso se contorna de uma maneira um pouco mais interessante. Isso explora a bondade deles e o quanto eles querem ajudar as pessoas, porque realmente a Tia May ali vê que aquele Norman, aquela pessoa ali tá perdida, não só perdida no universo, mas perdida na própria mente e quer desesperadamente ajudar eles, porque se ajuda uma pessoa, se ajuda todo mundo, isso é bem bacana. E então o Peter leva o Norman lá pra masmorra também. E esse diálogo é bem bacana porque realmente a Tia May, ela deixou de ser só aquela coisa meio... Porque se fosse descrever essa Tia May nos filmes anteriores, a primeira coisa que você provavelmente falaria é o quê? Milf ou gostosa? E eu acho que isso não é uma coisa muito interessante de dizer de uma Tia May, digamos assim. Mas obviamente aqui explora realmente a bondade dela, a generosidade dela, que isso acaba se refletindo no Peter, ainda mais adiante lá pro final do filme. E também é bem bacana, né, que o Norman, quando ele veio para esse universo, ele tentou procurar o Oscorp e ele disse que não existe. Ele tentou achar o filho dele, o Harry, e não achou. Ele fica muito triste. E provavelmente ele vai ficar muito triste, né, quando ele voltar lá mais pro final do filme, no universo dele, já que o Harry também lá morreu, então, né. Com todos esses 5 vilões dos filmes anteriores presos, né, além já que quando ele traz o último, que é o Norman, o Doutor Estranho vê ele e prende mais uma vez. E daí quando então o Doutor Estranho vai reverter aquele feitiço que deu errado, e tem um diálogo ali com o Peter, né? E mais uma vez tem o peso ali das frases ali da Tia May pro Peter, que se ajuda uma pessoa, se ajuda todo mundo, e que é meio errado você voltar para essas pessoas, né? Que o Doutor Estranho fala que ao voltar para os respectivos universos, eles vão morrer. Algo que o filme acaba ocultando o fato de que o Lagarto e o Homem-Aranha não morrem em seus universos, não tem contexto disso. Mas enfim, passando pano pra isso. O Doutor Estranho tá prestes a terminar a reversão de feitiço. O Peter usa a teia, pega a caixa, e tá prestes a fugir. O Doutor Estranho vai lá e se inicia uma batalha muito interessante de portal ali, que de certa forma acabou acontecendo nos 3 Tom Hollands. Mas que bom que não foi aquele contexto de 3 Tom Hollands, porque senão ia ser uma decepção e a gente iria lá na Sony bater em todo mundo.
com um pouco de certa razão. Não, mesmo, né, mas vamos pregar pela paz, né? Vamos pregar pela paz, igual certa pessoa mostra ali no final. Uma luta muito bacana, com cenas interessantes de, por exemplo, o Stephen tirar né, a projeção astral ali do Peter do corpo dele, e que quando ele mesmo assim tentando pegar a caixa ele não consegue por causa do sentido aranha do Peter, e que é bem bacana, que faz um pouco das referenciazinhas dos efeitos dos raiozinhos que aparecem principalmente em desenhos animados e os quadrinhos. Então também tem toda a cena ali de dimensão espelhada que tá linda, que realmente uma coisa que me preocupava um pouco é como os efeitos especiais desse filme estão sendo feitos muito apressadamente, em cima da hora, e também estavam terceirizando demais. Eu acabei ficando meio preocupado, ainda mais com deslizes nos trailers, se isso ia se reverberar no filme de ter cenas muito ruins, mas não, os efeitos especiais estão impecáveis, e as cenas de ação tão da hora. Ali o Doutor Estranho, nossa, tem uns ângulos bem bacanas. E mais uma vez explorando a inteligência do Peter ali, fazendo todo aquele contexto lá de geometria e prendendo o Doutor Estranho. É um momento muito, mas muito B10 e muito foda ali do Peter vencendo o Doutor Estranho e pegando a caixa de volta e deixando o Doutor Estranho preso, para então ele tentar resolver de uma forma mais bacana, para não ter que matar aquelas pessoas e explorar agora meio que um pouco tardiamente um pouco da bondade desse Peter. E já que, se for considerar os outros filmes, ele não ligava tanto pra isso. Tipo, ele salva lá o Abutre, ele salva as pessoas ali, mas, por exemplo, lá em Guerra Infinita ele tem a ideia lá pra matar o Falso de Ébano, ele usa a morte súbita lá em Ultimato e tudo mais, já que considerando os quadrinhos do universo 616, o Peter só não levanta o Mjolnir, ele só não é digno porque ele é incapaz de matar pessoas, algo que é meio que necessário pra você erguer o Mjolnir, mas que também o Peter meio que já matou uma espiã russa, não lembro, nos quadrinhos, uma coisa muito bem hardcore de quadrinhos, você tem que saber muito contexto, mas isso não vem ao acaso. Mas então agora explorando essa bondade desse Peter nesse filme, que é bem bacana de mostrar que se tem como salvar uma pessoa, se tem como ajudar uma pessoa, você deve fazer isso. Que daí então ele passa a caixa pra MJ, essa responsabilidade que se der merda pra apertar o botão e acabar logo com tudo isso, mas que até então ele vai fazer um outro plano, ele vai tentar ajudar esses vilões e vai, né... É daí mais um momento um pouco irresponsável de pegar todos esses vilões sem muito controle deles totalmente para levar para o apartamento do Rap, para tentar ajudar eles ali, tentar ajudar o Octopus, ajudar depois o Norman, ajudar o Electro, o Homem-Areia, já que nesse meio do caminho muitos deles poderiam ter fugido e destroçado muita coisa, já que eles não estavam totalmente, né, presos, né, definitivamente. Então, é um momento meio irresponsável, mas que é algo que você tem que acabar deixando passar. Pelo menos pro filme poder rodar e acontecer maravilhas. E o Peter, com a ajuda do Norman Osborn, que até oferece um emprego para ele se estiver disposto a viajar entre universos, e eles conseguem alterar o chip do Dr. Octopus, reaver a bondade que havia no Otto Octavius, e é bem bacana. E depois tem toda a questão de também tirar o efeito lá da globulina verde, lá do Duende Verde, tentar colocar o negócio ali para tirar quase toda a eletricidade do Electro, do Max Dillon, e voltar à condição humana do Flint Marko, que só quer voltar para o universo dele para reaver a filha dele, que é algo que eu achei muito bacana nesse filme, que é um pouco também que estava meio preocupado, já que iam trazer todos esses vilões, todos esses personagens, se iam ver o background deles também, se não iam, para facilitar e para não ter que se comprometer muito com os filmes anteriores, se eles não iam apagar e meio que deixar de lado e meio que usar a desculpa de variantes. Mas que bom que não, eles realmente estudaram, eles realmente se ateram a cada detalhe de todos esses personagens, e isso é muito bom. E até melhorando alguns deles, principalmente o Electro, que ele tem uma personalidade melhor explorada, não é tanto um personagem caricato, mas que também é um pouco, é meio bizarro considerando que são realmente, no final das contas foram só 5 vilões, a gente ficou sempre especulando quem seria esse sexto, se seria um mistério, numa coisa meio novelesca, ele trazer ele de volta, de ele não ter morrido, se era o Abutre, que teve toda a ideia de ser sinistro desde a cena pós-crédito De Volta ao Lar, seria a porra daquele Venom do Tom Hardy, que é uma merda completa.
mas que no final das contas realmente a Sony, pelo jeito, ainda tá com essa ideinha de projeto solo de Sexteto Sinistro, então, para não desgastar a ideia, realmente só teve apenas 5 vilões. Quando está prestes a ajudar todos esses vilões, quando está prestes a resolver tudo para poder trazer eles de volta para suas respectivas casas e universos, acontece que realmente a dupla personalidade do Norman Osborn volta e a persona de Duende Verde volta e daí se inicia toda a merda e ele começa a influenciar os outros respectivos vilões que ainda não estavam totalmente recuperados, como era o caso do Electro e um pouco do Flint Marko, que estava pouco ligando pro que acontecia pro resto e só queria voltar para a filha dele. E daí então se inicia a fuga desses vilões e uma luta intensa do Duende Verde com o Peter. E tem uma cena muito interessante, muito foda, muito bem elaborada, de cena de ação bruta, com realmente porradaria visceral, quase que visceral dentro do possível do PG-13. E realmente o Peter ali dando porrada ali com força, com... o cara tá dando a vida e o Duende ali só rindo e não acontecendo nada com ele, porque obviamente o Norman Osborn ele tem a globulina verde ali, a fórmula de Duende, e deixa ele muito forte, muito resistente, ao que de certa forma também realça não realça exatamente, não é exatamente isso que realça, mas que tipo, é um certo furo de roteiro, por exemplo, do Homem-Aranha 2, e que o Dr. Octopus, beleza, ele tem os tentáculos, que são fodas, são rápidos e tal, mas ele ainda permanece um velho humano normal. Então quando ele recebe uma porrada do Homem-Aranha, que para trem, que para avião, que ele tem uma força sobre-humana, o cara não quebrar a cara e não sentir dor é meio bizarro, mas enfim. E essa cena de ação sensacional se encerra com um momento emocionante, de certa forma, que pra mim não me conectou tanto, que achei um pouco... realmente não me conectei tanto, mas que era extremamente necessária para finalmente Peter amadurecer e finalmente ter consequências. Porque o primeiro filme ele é muito despretensioso e se auto-sabota o tempo todo. O segundo filme ele é completamente descaracterizado, muito só umas fériasinhas e uma merda, tipo, vamos se divertir. Que era um pouco que o John Watts revelava em entrevistas, que ele não queria colocar coisas muito pesadas para não comprometer a diversão do filme, mas que eu espero que ele tenha reavido esse pensamento, essa filosofia, ou outras pessoas tenham reavido por ele, porque Homem-Aranha é emoção, é a gente se conectar com ele, com o peso da vida sobre ele. Então, as responsabilidades que ele carrega, e ele tem que carregar dia após dia. Então, finalmente, o Peter nesse filme, esse Peter Tom Holland, ele é consertado, ele fica sensacional lá pro final do filme, porque ele finalmente tem um arco de personagem bem definido e bem construído dentro do possível. Então, ele perde a Tia May, que é algo que tava meio bizarro ali, que parecia que o filme ia ser muito covarde mais uma vez, igual foi nos outros anteriores, de que a Tia May ali não ia morrer, ela foi varada ali pelo planador do Norman, e ela levanta mais rápido do que o próprio Peter ali, mas daí ela começa então a falar que ela precisa recuperar o fôlego, e ela um pouco cai, fazendo um pouco de rima visual, como o Peter cai em Guerra Infinita, quando ele meio que morre. E daí então, eu principalmente vendo da segunda vez, reparei que obviamente tem a mão ali ensanguentada ali que o Peter, quando carrega ali um pouco a Tia May, ele vê, mas que também você vê um pouco de sangue vazando pelas costas dela ali nos escombros ali, na qual ela tá encostada. E finalmente tem toda aquela questão que a Tia May há pouco tempo ali atrás falou de grandes poderes vêm grandes responsabilidades, e de que se você pode fazer o bem, você tem o dever moral de fazer esse bem. Então tem a morte dela, e obviamente que não é tão emocionante como foi por exemplo, o contexto do Homem-Aranha do PS4, mas ainda assim foi uma cena extremamente necessária e bem feita dentro do possível, e que realmente traça a bússola moral para esse Peter Parker levar para a vida toda, e que realmente, apesar de ter sido muito tardio, que muita gente poderia ter falado, mas todos esses outros filmes foi uma revolução gradual desse Peter, mas que, se for considerar mesmo, não foi muito, porque ele só estava quase que mais inconsequente a cada filme, mas que nesse arruma, definitivamente, então ele passa pelo arco de personagem necessário, e ele, na cena final, ele fica sensacional. Quase que logo em seguida, né, também o Happy ali é preso ali pelo controle de danos, ele vê que a Tia May morreu, o Peter foge, que também tirou uns tiros, tomou tiro dos caras ali também.
E quase que logo em seguida ele vai pra uma cena ali vendo que o J. Jameson tá anunciando que realmente uma pessoa morreu e que o Homem-Aranha tá causando muita merda no mundo, tá destruindo tudo que é em volta e muitas pessoas estão se ferindo com isso. E tem uma fotografia linda nessa cena, apesar de que num frame em específico, nos frames específicos, você vê que o Peter ainda tá um bonecão meio CGI ali de costas, meio de personagem de videogame, mas que isso passa. A cena realmente com aquela chuva, aquele neon, essa cena é esteticamente linda, é quase que impecável. Então corta, né, pro Ned e pra Michelle, que estão na casa ali de uma tia ali do Ned, meio que vendo que realmente uma pessoa se feriu ali, tentando ligar pro Peter pra ver se aperta o botão ou não, porque viu que também os vilões tinham fugido. E a MJ tá quase decidida a apertar o botão e acabar logo com isso, porque realmente perderam uma pessoa muito importante nesse rolo, de tentar recuperar a humanidade nessas pessoas. E daí então que o Ned quer falar logo com o Peter e ele tá com o anelzinho do Doutor Estranho de abrir portais. E daí então começa a abrir o portal e quando abre o portal aparece o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Que minha nossa! Eu achei sensacional que esse filme finalmente, ele realmente pegou muitas cenas no contrapé da gente, porque é algo que se especulava, que era a maior expectativa de todos, de ter os três Homem-Aranha reunidos, mas que é um pouco também um pouco de apreensão de eles só aparecerem por 5 segundos, aparecerem só na batalhazinha final como um Deus Ex Machina, só pra fazer referência e ir embora logo em seguida, mas que não pega a gente no contrapé, quase que no meio do filme eles aparecem e aparece o Andrew Garfield primeiro, um de cada vez, pra ter calma, pra ter aquele momento pra gente gritar, quase que calculado pra gente gritar ali e vibrar e minha nossa. Que, cara, quase que não tenho palavras que, apesar de que racionalmente e de coração, de nostalgia, eu cresci com o Homem-Aranha do Tom Maguire e não tem como. Ele foi o Homem-Aranha que teve os melhores roteiros do primeiro e do segundo filme. Obviamente que o terceiro tem muitos problemas e... Enfim, mas isso não vem a casa agora. Mas que o Homem-Aranha 2 ainda pra mim permanece o meu filme favorito da vida. O Homem-Aranha do Andrew Garfield, apesar de ter muitos momentos de descaracterização, ter tramas envolvendo plots de espionagem, de Oscorp, de ser uma merda, de pais do Peter Parker que ninguém se importa, que deveria ser só umas figuras que são ausentes na vida dele, que sobre um acidente de avião era isso, mas não, ficar reverberando isso e código genético que permitia ele ser Homem-Aranha é uma merda. Mas tirando todas essas merdas que é mais por culpa de Amy Pascal e Avi Arad que se intrometeram nesses filmes, o Peter Parker do Andrew Garfield é maravilhoso. Andrew Garfield, os três atores são excelentes, são três puta atores, muito competentes, mas de longe, pra mim, pelo menos de longe, o Andrew Garfield é o melhor ator dos três e definitivamente ele é o mais apaixonado pelo personagem, é o que mais tem carinho. Sempre quis ser Homem-Aranha e ler quadrinhos e tudo mais, e ele mesmo meio que saiu descontente e brigou com a Sony naquela época. Porque ele não estava gostando dos rumos que estavam fazendo com aquele personagem tão importante para a vida dele, de tantas pessoas. E quando ele volta aqui é sensacional, as expressões dele, ele é tão fofo, ele é tão legal, nossa, quando ele aparece dá vontade de abraçar ele e dizer, cara, beleza que o Tom Maguire é guardado na nostalgia no coração, mas caraca, mano, você é sensacional, você é definitivamente o espetacular Homem-Aranha. Você é incrível, Andrew Garfield, apesar de que tem muito... O filme, ele abraça um pouco de contexto de vida real, que, né, obviamente, quando foi anunciado o novo Homem-Aranha lá, do Tom Holland, começou-se um movimento de odiar instantaneamente o do Andrew Garfield e de odiar completamente e esquecer todos os valores que tem naqueles dois filmes dele. Faz um pouco de piada nesse filme, de bastidores, de contexto de vida real e de cenas, inclusive, até deletadas desses filmes. Então ali a MJ começa a jogar pão nele, ele fala, por que você tá fazendo isso? Eu tenho sim o Tinindo, e tipo, quer rodar aqui ali, quando ele prende ali no teto, tipo, pra rodar, mas tipo, cara, isso é realmente necessário? Eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Peter Parker. E daí vai limpar a teia ali pra tiazinha lá do Ned, e é sensacional, e nossa, é maravilhoso. E daí, logo em seguida, a volta triunfal
do Tom Maguire como Homem-Aranha, que realmente ele tá bem velho. Eu não sei se ele tá tão velho assim ou se eles usaram alguma tecnologia de envelhecimento, né, que eles já usam, a Disney usa tanto a tecnologia de rejuvenescimento, mas não sei, eu não tenho a memória exatamente de fotos tão recentes, que apesar de que o Tom Maguire ele é um pouco mais na dele, né, ele não... Depois de ser Homem-Aranha ele ficou um pouco mais no underground dos filmes que ele fazia, filmes mais alternativos. E o Andrew Garfield, em compensação, ele tava fazendo outros filmes. Ele tava no contexto do Tic Boom, que ele tinha feito agora, que ele brilha muito, o filme é sensacional. E mais uma vez mostra como ele é um excelente ator. E a cada entrevista que ele aparecia, a galera só perguntava, e ele tinha que mentir. E, obviamente, lá no Jimmy Fallon, ele dá umas respostas muito incongruentes, de tipo, de foto? Eu não tô sabendo de uma foto. E depois, logo em seguida, ele fala, eu vi, é Photoshop, e, tipo... Não adiantava, ele queria logo falar e, nossa, ele só tava... A interação ali, agora, do Andrew ali com o Tobey é maravilhosa, eles jogando tem um no outro, eles vendo um tinindo um do outro, eles grudam no teto, o Tobey atira na mão dele pra impedir dele soltar a teia, a interação deles é maravilhosa e, nossa, a broderagem deles é sensacional, eu quase que shippo os dois de tão incrível que foi a química dos dois ao longo das cenas que eles estavam juntos. Inclusive ali também tinha a tiazinha lá do Ned, começa a dar em cima ali do Peter, do Toby, e depois vai embora e tal. Mas realmente o Ned ele se manteve um personagem sensacional em todos esses filmes e graças a ele que nossos Homem-Aranhas do passado voltaram e só obrigado, Ned, obrigado. E tem também uma cena lá logo mais pro final deles usando a capa do Doutor Estranho e é muito boa. Então, né, os Peters ali perguntam se pra MJ e pro Ned se aquele Peter tinha algum lugar de refúgio pra ele, algum lugar pra ele respirar e tudo mais, e eles lembram lá do teto lá do colégio que foi plantado lá no começo do filme. Eles vão lá, abraçam o Peter do Tom Holland, e é muito bonito, os três chorando, os três tentando confortar um ao outro ali com o peso ali da morte da Tia May, que é uma pessoa muito importante para aquelas pessoas. É bonito. E depois aparece os dois ali, os dois Homem-Aranha, e o Peter ele tá muito raivoso, ele tá muito com espírito vingativo, querendo querendo fazer o Duende Verde pagar pelo que ele fez, muito... Vocês não entendem o que eu tô sentindo, e é aquela coisa que até que teve com o Miles Morales lá no Aranhaverso, que faz parte, é aquela jornada daquele personagem jovem que tá se descobrindo e amadurecendo, e tá cometendo erros e precisa esquecer essas coisas meio vingativas, essas coisas, esses malefícios, essas coisas, esses sentimentos ruins, pra pensar nas coisas boas, ser mais generoso, ser uma pessoa boa, fazer o que é certo. E tem um diálogo muito bom ali. Todos aqueles diálogos entre os Homem-Aranha são incríveis. E quando ele fala lá que eles não entendem o que ele sente, que ele perdeu a Tia May, e os dois falam lá que eles também têm a Tia May deles, e que eles também sentem por causa que os tio Ben deles morreram, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Os três ouviram essa mesma frase. Só o Peter Tom Holland que parece que tio Ben acabou ficando meio sem importância, né, nesse universo. Ele só tinha duas referências, que era lá no De Volta ao Lar, quando o Peter falava pro Ned que, tipo, ela não pode saber que eu sou Homem-Aranha porque, ainda mais o que ela passou e tal, mas que também não é muito explícito. E também as iniciais do tio Ben na mala, que tem no longe de casa, mas que é explodida, e tanto o Peter quanto a Tia May ignoram e falam, foda-se, é só uma mala, como se não fosse ninguém importante. E também, né, o Andrew Garfield, que não só tem o peso da perda do tio Ben, mas com uma perda da MJ dele, né, como ele mesmo fala, que era a Gwen, e de não ter conseguido salvá-la, isso deixou ele mal, ele deixou ele depressivo, ele deixou ele uma falta de confiança extrema, achando que ele não vale nada, de que ele não é importante, que ele não é essencial para a vida de outras pessoas, e de que ele acabou meio que amadurecendo um pouco mais pro final daquele segundo filme que ele teve, né, de graças a ela de novo a voltar a ser Homem-Aranha, para essa responsabilidade que ele pode salvar as outras pessoas, para que o que aconteceu com a Gwen não aconteça com outras pessoas. E é algo que eu acabei meio que sentindo falta também de, infelizmente, não ter uma lápide do tio Ben ali do lado da Tia May, mas enfim, algo que meus amigos me apontaram que isso é frescura minha, mas é mesmo. E fazer isso aqui é o que eu sinto. Eu acho que o tio Ben é meio que imprescindível na história do Homem-Aranha em qualquer mídia, então
Faz o quê? E daí então, logo em seguida, todos ali se reúnem agora dentro do colégio de Midtown pra terminar a cura de todas essas pessoas que ainda precisam deles, né? Que é os vilões. E o Peter do Andrew Garfield fala que ele cuida do lagarto, porque ele já curou ele antes, graças a Gwen Stacy, obviamente. E daí eles ali falam, beleza, tudo bem. Daí o Toby também ainda fala que, tipo, beleza, eu sempre pensei em como poderia ter curado o Norman Osborn, então deixa comigo, que eu faço. Mas aí o Tom Holland ele olha meio estranho, né? Porque, tipo, ele ainda quer realmente matar o Norman Osborn pelo que ele fez com a Tia May. Mas o Peter do Toby, né? Que ele sempre foi uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa extremamente generosa, sempre pensando no próximo a qualquer custo, além do próprio ego, além de si mesmo. Ele fala que, tipo, a gente tem que ajudar todas as pessoas, tem que ajudar todos eles. E daí, nossa, a junção de 3 Peter Parkers brilhantes e tem a cena ali dos 3 apontando que nem no meme. Aí é muito lindo, cara. Nossa, é sensacional. Tem ali também a interação do Ned ali, conversando com os dois ali, de se eles têm os melhores amigos. O Andrew não fala nada, ele só fica olhando com aquela cara de tipo... E o Toby fala que tipo, ele tinha um melhor amigo, que tentou matar ele, mas acabou morrendo nos braços dele. E daí o Ned só vai embora. E obviamente o Andrew também passou quase pela mesma coisa. E uma coisa meio de lacuna que já vou falar logo, daqui em diante. Então o Ned ali vai quase ali falar também com o Peter dele, de tipo, ajudar ali a análise ali daquelas paradas ali, ajudar o Peter e tipo com aquela, meio querendo ir embora ali, meio que com aquele receio de que ele possa se tornar um vilão, né? Já que o Ned Leeds meio que já foi um duende macabro nos quadrinhos e tal. E daí a pouco tempo depois ele fala que tipo, ó, não se preocupe, eu não vou virar um vilão e te matar. E o Peter meio, do Tom Holland meio sem, tipo, entender muito, mas beleza. E, nossa, a interação... Mano, cada interação dos três, cada interação principalmente do Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Homem-Aranha do Tom Maguire são incríveis. Tem um diálogo muito interessante desses dois Peters, que o Tom Maguire fala, né, que do Andrew Garfield, se ele tem uma namorada, se ele tá com alguém atualmente, ele fala que não, porque ele não tem muito tempo, ele tá se focando muito mais nesse Homem-Aranha do que propriamente Peter Parker, viver a própria vida e ser feliz e tal. E meio que o Peter do Toby fala, né, que tipo, ele também meio que já teve um pouco disso, ele já teve até uma crise existencial, que ele fala depois na outra cena. E ele tem uma pessoa importante que deu problema e tal, mas que conseguiu fazer dar certo. Então meio que canonizou que realmente, após Homem-Aranha 3, eles conseguiram se reaver e meio que até se casar, quem sabe. Nenhuma das cenas é muito visto uma aliança na mão do Tom Maguire, apesar de um amigo meu estar atentamente apontando para esse fato de que ele ficou tentando achar, mas nenhuma cena está muito aparente. Mas que provavelmente aconteceu. E que também deixa toda a brecha, né, para o Peter do Andrew também encontrar a Mary Jane dele. Já que, obviamente, a Mary Jane lá, que era para ter sido interpretada pela Shailene Woodley, lá no espetáculo Homem-Aranha 2, que foi muito bom de ter sido cortado, porque senão ia tirar muito peso das coisas boas daquele filme, já que ia parecer muito já uma meio que namorada substituta antes mesmo da morte impactante da Gwen Stacy. Então foi muito bom ter sido cortado. Quem sabe, né, após voltar para casa, o Peter do Andrew não encontra a Mary Jane, ele consiga ser feliz novamente e poder protegê-la devidamente. Então, com todas as curas prontas, eles têm um plano ali de se reunir na Estátua da Liberdade, com o escudo do Capitão América, que ainda permanece uma ideia muito idiota, mas pelo menos o escudo caiu no final, então acabou com essa ideia de bosta. O Peter do Tom Holland, né, acabou ligando pro Jameson lá do Clarim Diário para ser divulgado no planeta todo para que os vilões ouvissem, que para se reencontrarem com eles, que ele poderia ter matado eles e mandado de volta para morrer a qualquer momento, mas ele não fez, que se eles quiserem essa caixa, se eles quiserem tirar as contas com ele, que venham na Estátua da Liberdade, e até eles chegarem, né, os vilões chegarem de fato, tem mais interações entre os Peters e é incrível. Tem o diálogo mais fácil de se escrever, que foi as piadas dos lançadores de teia, que teve na escola de Midtown e depois ali lá na cena dos andames, que realmente vazou, né, aquelas fotos eram verdadeiras, não era pessoas fazendo fake do fake do fake. Realmente, aquela tela azul lá com o Andrew Garfield em 8K era real, aquela cena dos 3 Peters era real, até aquela cena com o Demolidor era real, ainda mais que Amy Pascal
entregou toda a bandeira, né? O Kevin Feige tinha dado uma entrevista uma semana antes, falando que se tivesse um Demolidor no MCU ia ser o Charlie Cox, mas não sabe quando que ele apareceria de fato. Ele vai lá em Pascal Ri, como se, né, não soubesse de nada, mas que, né, ele aparece nesse filme, obviamente. Então todas as piadinhas com lançadores de teia, apesar de serem muito previsíveis e que a gente já meio que já escrevia na cabeça, são sempre maravilhosas de se ver. Então tem aquele momento que a gente eu pelo menos assistindo o filme comecei a achar que eles iam trocar de máscara, o Tobey e o Andrew, mas no fim não acontece, né? Mas enfim. E tem aquele momento muito bacana já que o Homem-Aranha do Tom Maguire, ele é muito experiente, já tá ativo há muito tempo. Ele tá cansado, ele tá com dor nas costas. É algo que meu primo ressaltou que, tipo, ele sabia por contexto que o Homem-Aranha, o Tom Maguire, quando ele fez os primeiros filmes lá, ele tinha muitas dores nas costas quando ele fazia as cenas de ação, todas as cenas de porradaria e tudo mais, acrobacias. E isso aqui, mais uma vez, é um contexto de bastidores que se reflete na história dos filmes. Então vai lá e tem um momento muito engraçado e muito da hora, que é aquele momento que você fica, caraca, esses dois são maravilhosos, que é o Andrew ali ajudando a estalar as costas ali do Tom Maguire, e é muito incrível. E daí quando começa a estar prestes a chegar os vilões, eles se unem e de começo eles não têm aquela sinergia, porque eles nunca trabalharam em equipe, eles sempre trabalharam sozinhos, diferente do Tom Holland, que daí ele realça que ele já trabalhou em equipe com os Vingadores, e os caras tipo, nossa, você trabalhou com os Vingadores? O que é isso? E tipo, você faz parte de uma banda, e é maravilhoso. Daí quando eles começam a trabalhar juntos, soltar teia juntos, e um ajudar o outro a balançar, e é maravilhoso, e cada um começando a trabalhar em equipe, eles têm um plano de ir em cada um, daí vai o Homem-Areia, vai o Lagarto, vai todo mundo. Obviamente também tem um portal ali, já que o Ned não consegue fechar lá com a MJ, daí o Tom Holland vai lá ajudar, que o Lagarto tá começando a atacar eles. E, nossa, é muita coisa sensacional. Esse terceiro ato é maravilhoso. É de longe, é aqueles terceiro atos de filmes que são tão incríveis que parece que eu não mudaria nada, sabe? Como é o terceiro ato de Liga da Justiça do Zack Snyder, como é o terceiro ato do primeiro Vingadores, esse daqui como em outros que eu acho que eu não vou conseguir lembrar agora, mas é muito sensacional. E cada momento brilhante, cada momento marcante, que você só se emociona, grita, vibra, chora, cai no chão aos prantos e é maravilhoso. Aquele momento de qual que é o Peter 1, quem que é o Peter 2, quem é o Peter 3 e o Andrew ali que meio que ele tem uma baixa autoestima e tal, e ele meio que se sente mais ou menos confortável de ser o Peter 3. E claramente é o Andrew, como ele é fã de Homem-Aranha e ele tá falando de coração, ele tá falando mais como ele mesmo, sabe? Você vê que ele tá falando de coração mesmo, que ele realmente ama esses dois e cada momento de abraço entre eles é maravilhoso, você aquece o coração, você vibra. Principalmente pra mim foi a cena que também já estava muito telegrafado, que pelo trailer, principalmente da queda lá da Michelle, e que daí vai o Tom Holland salvar, entre aspas, mas a gente só tipo, mano, tem que ser o Andrew, tem que ter esse momento de redenção, tem que ter esse momento maravilhoso de resolução do arco desse personagem que ficou meio interrompido por causa da Sony e nunca teve um terceiro filme, nunca teve filmes seguintes e o arco dele tava incompleto e nossa, quando chega esse momento, por mais que a gente saiba o que vai acontecer quando acontece, é lindo. É só lindo e esse foi o momento que eu chorei de verdade no filme. Nossa, eu chorei, cara. Foi lindo demais. A cara do Andrew, o que ele transparece nos olhos dele, no sorriso dele, nos tiques que permanecem desde quando ele interpretou no Espetacular Homem-Aranha 1 e 2. Cada trejeito dele, cara, a expressividade dele, facial dele nossa, lindo e, nossa, pra mim de longe esse foi um dos momentos de um filme que tá cheio de momentos sensacionais e, nossa, eu amei. Chega lá também o Electro e quando parece que vai derrotar os três, chega o Dr. Octopus e vira contra ele, que é algo que realmente você vê que eles já tinham resolvido esse problema com ele, então ele vai lá e ajuda, explorou toda a bondade do Otto Octavius de volta, trouxe de volta à tona, já que também aquela questão de cores lá dos tentáculos brancos, quando ele tá realmente no controle sobre eles e não eles no controle do Otto. E é muito maravilhoso, e também quando chega também o Duende Verde jogando aqueles negócios de girar e que corta e tal. E também, obviamente, o Ned consegue trazer de volta o Doutor Estranho pra
tentar conter toda aquela expansão da magia, mas o Duende Verde jogou uma bomba naquela caixa e dá merda. Ele tenta resolver isso, enquanto os outros Peters têm diálogos interessantes com seus próprios vilões. Aquele reencontro do Tom Maguire com o Dr. Octavius é maravilhoso, é lindo, e a admiração que ainda um tem pelo outro, vendo que o outro ficou mais velho, e ainda eles estão em constante admiração mútua desde sempre. Um reconhece o quanto brilhante é o outro, e quão fundamental é o trabalho dos dois juntos e de cada um, é maravilhoso. E tem um diálogo bacana do Peter, do Andrew Garfield com o Electro do Jamie Foxx, que você vê que realmente eles conseguiram melhorar a personalidade do negócio, ainda manteve certos trejeitos, né, pra não também ser um choque, mouse pelo trocadilho sem querer, em relação ao filme anterior que ele fez, então ainda manteve um certo trejeito, mas também não tanto de uma maneira muito caricata. Você vê que realmente, consideravelmente, o Peter do Andrew achava o Max Dillon um cara bacana, que não transparecia tanto no Espetacular Homem-Aranha 2, parecia mais que ele estava só querendo aliviar a situação pros outros e não tanto pro Max Dillon. Ele não parecia que estava realmente se importando tanto exatamente com aquele cara, mas aqui sim mostra que ele também sentia empatia por aquele cara, e que é muito triste que ele tenha virado vilão naquela hora lá. E tem um diálogo bacana, que faz também referência ao Miles Morales, já que o Max Dillon fala, né, de tipo, nossa, cara, você é muito legal, você é bonito demais, e, cara, você protege as pessoas, você é pobre, você mora no Queens e tal, cara, mas, caraca, eu achava tanto que você era negro, mas quem sabe, né, deve ter um Homem-Aranha negro por aí, e os dois dão um sorriso, assim, apertam as mãos, e é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E daí, então, tem definitivo X1 do Peter, do Tom Holland, contra o Duende Verde do William Dafoe, que, minha nossa senhora, esse cara é um ator fudido, sensacional. Minha nossa, como é que esse cara ainda não tem um Oscar? Ele fez tanto filme, ele é sensacional em quase qualquer coisa que ele faz, por mais que ele tenha projetos no currículo muito estranhos, mas ele sempre foi sensacional. O Duende Verde dele no primeiro filme lá, que se não fosse por ele, a indústria de super-herói no cinema não seria a mesma até hoje, não teria esse filme. Então tudo graças àquele primeiro filme de 2002. E nossa, aquele X1 é brutal mais uma vez. E caraca, cada um é só porradaria. E é maravilhoso. A coreografia. E quando tá prestes, o Tom Holland tá vencendo, tá na vantagem, vai matar ele com o planador. Tem um momento que os dois outros Homem-Aranha estão só olhando, e do Tom Maguire vai ajudar, vai parar ele, vai conter. E é um negócio engraçado, interessante de contexto, por exemplo, de lacunas, de certas coisas, que, por exemplo, os dois, né, eles sentem exatamente o que o Peter do Tom Holland tá passando, então eles sabem a vingança que ele tá querendo concretizar naquela hora. Apesar de que, por exemplo, o cara que matou o tio Ben lá do Espetacular Homem-Aranha, infelizmente, ter sido meio... não ter resolvido esse arco exatamente, né, de maneira muito satisfatória. O Peter do Andrew Garfield também tinha uma cena cortada no Espetacular Homem-Aranha 2, na qual, após a Gwen morrer, aquele Harry lá, zoado, aquele duende estranho, ele teria começado a rir, e o Peter Duende ia começar a bater nele, exatamente como o Tom Holland estava batendo muito forte nesse duende, e estava prestes a matar ele, mas no último momento ele se conteve e não matou. E era uma cena cortada, que aí também ia ter uma coisa de perfurar, igual o make do planador, fazendo referência também ao do Tom Maguire. Mas que por essa ausência da cena lá também meio que remete aqui, porque o do Andrew, ele vê exatamente o que o Tom Holland tá sentindo, e eu acho que ele pensa que ele vai também se parar no último momento, então ele só fica ali parado, na esperança de que eles percebam por si próprio que isso é errado e que ele não deve fazer isso. O Tom Maguire, ele pensa também nos outros, né? Ele pensa muito assim nos outros além de si mesmo, então ele vai ajudar. Se tivesse uma chance de matar aquele cara, então melhor conter. Então ele parou ali e, nossa, ele vai lá e é atravessado ali com aquela lâmina do braço do Duende. É aquele momento em que eu falei, putz, esse filme vai perder total credibilidade nessa cena, vai me fazer odiar isso, vai me deixar puto pra caralho. Nossa, todo mundo ficou desesperado nessa hora do cinema. Mas que bom que depois fala, né, que pô, já foi esfaqueado várias vezes e tá de boa. Realmente, a Tia May foi esfaqueada lá e conseguiu levantar mó de boa, daí vai lá e esse daqui morre, tá ligado? Obviamente que ela morreu logo em seguida, mas você entendeu? Vai lá, esse Peter aqui
Porra, ele é foda, ele é experiente pra caramba de morrer também. Nossa, ia ser muita sacanagem. Ia ser muita sacanagem. Não tinha como, não tinha como. Então o Peter do Andrew, né, joga o último coisa de cura pro Tom Holland finalizar. E daí então reacende a persona boa e verdadeira do Norman Osborn. E daí vai ter a resolução da trama com o Peter do Tom Maguire, do Tom Holland percebendo que a situação tá caótica, o multiverso ainda tá se abrindo, vai dar muita merda, então ele fala pro Doutor Estranho para também não chamar mais de senhor e tal, tem todo esse contexto de novo, e que, cara, não tem mais jeito, termina o feitiço de antes de apagar essa informação de todo mundo, que daí vai resolver tudo, e finalmente ele aprende que tá dando muita mais merda e não parar agora já era e vai dar uma catástrofe global e vai matar muita gente. Então ele sim tá pensando mais nos outros do que nele mesmo. Assim como ele já tava pensando nos próprios amigos lá, nessa questão de fazer o feitiço, mais do que a si próprio. Então ele entende as consequências e mais uma vez mostra o amadurecimento desse Peter. E daí termina os feitiços, todo mundo volta pra casa. Não fica tão muito bem explicado exatamente em que momento eles voltam pra casa, porque alguns, tá ligado? Beleza que consertou eles da maldade, mas alguns estavam numa situação em que realmente não tinha muito como, né, morrer. Iam morrer de qualquer jeito. Então, eu acho que eles provavelmente devem ter voltado junto com os Peters deles no momento exato que eles estão no momento da linha temporal deles agora, sabe? De 2021 deles, tá ligado? Então o Octo talvez vão voltar novo com o Peter velho do Tom Maguire e assim consecutivamente. E obviamente, né, tem a despedida ali dos Peters e tem mais um abraço entre eles e é lindo demais. E obviamente também tem a despedida do trio dele, dos coadjuvantes dele, né, que é a MJ da Zendaya e o Ned Leeds. E é outra, né, que tava sempre pessimista, encontrou o otimismo, vê se não tem outro jeito e não tem. E eles esquecem deles e realmente é um filme que lida com consequências de verdade. E realmente é uma coisa que me surpreendeu muito, porque era muita coisa para desenvolver nesse filme e eu achava que ia ser tudo muito cagado, não ia dar para explorar tudo isso de maneira satisfatória. E dentro das possibilidades, dentro de todas as improbabilidades de dar certo, o filme deu certo. Então, depois, eles obviamente seguem a vida deles, vão pro MIT. O Peter tenta contar para eles lá no contexto de Natal, na cafeteria, mas ele percebe que eles estão vivendo a vida boa deles, em que ele percebe que é melhor a felicidade deles e do que começar a comprometer essa felicidade com essa informação. Então, quando ele estiver realmente pronto mesmo, ver que não vai atrapalhar tanto a vida deles, ele vai contar. Provavelmente deve ser o mote do próximo filme, que, né, obviamente o Tom Holland agora tem mais uma trilogia confirmada, que inclusive, obviamente o Homem-Aranha do Tom Maguire é pra ter uma exologia também, assim como o do Andrew Garfield, mas obviamente todo aquele contexto de Sony foi cancelado, intromissão e... Vocês já devem saber que o Homem-Aranha 4 foi cancelado, lá do Tom Maguire e tudo mais. E agora vai ficar meio uma questão em aberto, né? Já que eles estão em Boston, beleza que é mais ou menos meio longe de Nova York, então vai ter que criar um contexto, já que agora o Peter tá pobre definitivamente. E agora tá morando de aluguel. Bem que podia ter aquele cara do aluguel lá do Homem-Aranha 2 de volta, pra fazer uma referência, mas enfim. Então daí vai ficar meio nebuloso de como que eles vão se encontrar, todo esse contexto e tal, já que agora realmente... Beleza. Aquela mesma mulher do MIT deve ter esquecido do Peter, então ele não vai para o MIT, vai para uma outra faculdade, vai ficar em aberto nisso. E agora também abre a possibilidade que, obviamente, ele vai reencontrar eles, vai ser plot do próximo filme, mas também tem que ter novos coadjuvantes, novas pessoas para ele conhecer e novos vilões. E provavelmente não vai ser os mesmos vilões que ele já teve, porque senão ele já sabe, tá ligado? Ele já tem todas as informações possíveis. Se ele viu um Octavio, se ele viu um Norman Osborn, que parece que não existe nesse universo, não vai ter, tá ligado? Muita graça. Então vai ter que... E Homem-Aranha tem vilões de sobra para se explorar, então, né? É isso aí. Então, uma coisa que eu quero é que agora ia ser interessante de explorar, de, por exemplo, ter uma Gwen Stacy, um Harry Osborn, quem sabe outros mais, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho que a galera acaba esquecendo muito é que, por exemplo, com tantas adaptações, a gente acabou meio que se apossando que, tipo, Mary Jane, Gwen Stacy, Harry Osborn, Flash Thompson, tudo do colegial junto com o Peter, mas só que, tipo, se for ver a fase do Amazing Spider-Man original dos quadrinhos, personagens como Harry Osborn e Gwen Stacy realmente só aparecem na faculdade. Então vamos ver como é que vai ser, mas isso eu acho que é papo para outro dia. E uma indicação do amadurecimento desse Peter,
que é ele fazendo seu próprio uniforme, agora ele pagando aluguel, ele tendo que se virar, fazendo as próprias coisas, sozinho, sem mais ninguém, sem, né? Obviamente tem a cena ali do funeral, que eu acabei sentindo um pouco falta de uma lápidezinha a mais, mas isso não, né? Mas daí tem a cena ali com o rap ali, de que qual a mensagem pode permanecer junto com a gente, dessas pessoas que a gente perde, que a gente pode manter elas vivas e tudo mais, com nossas próprias ações boas, e mantendo os fundamentos dessas pessoas com nós a vida toda. E daí vai lá, o uniforme lindo, novo uniforme que parece que é o uniforme definitivo de todos, o melhor uniforme de todos, que é basicamente pegar tudo que é de melhor nesses 3 Homem-Aranhas. Então tem a aranha das costas do Andrew, tem a aranha do peito do Tom Maguire, tem a máscara ainda manteve mais ou menos mesma, quase que a mesma máscara do Tom Holland mesmo, com os 3 skins em cima, 4 embaixo, e o olhinho mais, né, mais amigável, com as lentes e tal. E o uniforme mais brilhoso, vibrante, mais, quase que meio neon, assim, com a luz à noite e tal. Então, cara, tá lindo. Não vejo a hora de ver um boneco com mais detalhes, ver esse uniforme em ação de verdade, palpável, assim, sabe, no próximo filme. Então eu tô, pra alguém que tava pessimista com toda a franquia do Homem-Aranha no cinema, agora eu tô otimista e mal posso esperar pra nova trilogia, ver novas coisas, ver se realmente vão trocar diretor, já que o John Watts agora vai fazer o novo reboot do Quarteto Fantástico, que é algo que eu tava muito preocupado, né, já considerando o contexto dos outros filmes, que com razão, que ele trabalhou meio mal nos outros filmes, eu acho que aqui ele amadureceu bem, tem planos legais, tem cenas emocionantes, com amadurecimento de personagem, e ângulos diferenciados, plano sequência, ele tentou fazer algo realmente diferente. Então, vamos ver como é que vai ficar isso, vai ficar meio nebuloso até então, até o anúncio de fato, para se tornar oficial isso, mas só sei que esse filme termina excelente. Nossa, que satisfação esse filme. Tem uma cena pós-crédito de merda do Venom que não precisa, só pra enfiar um simbiontezinho nesse universo, mas fazer isso o quê? Algo que eu não gosto, tipo, é raro os momentos que a saga do uniforme negro do Homem-Aranha funciona. Eu só lembro de um ou outro, tipo, no desenho do Espetacular Homem-Aranha, que é bem feito e tal, mas vamos ver como é que vai ser, se realmente já vai ser explorado nesse Homem-Aranha 4, ou, enfim, eu não sei no que isso vai se encaixar, que o simbionte vai realçar de novo a arrogância e egoísmo do Peter, tá ligado? Algo que já tinha sido sem simbionte já nos 2 primeiros filmes, então eu acho que vai meio complicar, mas enfim, não sei. E tem, obviamente, a segunda cena pós-crédito, que é o trailer do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que foi sensacional, mas eu acho que não convém agora. Eu acho que o que é importante, o que é essencial, é esse filme que realmente me surpreendeu, foi sensacional. Todas as surpresas. Nossa, foi muito bom não ter pegado spoiler. Obviamente que eu sabia de muitos roteiros vazados, fui acompanhando muita coisa durante o ano, mas nessas semanas antes do filme eu fugi da internet e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma experiência de vida ver esse filme no cinema, na pré-estreia, à noite, com toda a galera que é só fã, vai ver em pré-estreia, todo mundo fantasiado, eu inclusive. Inclusive, né, previ essa combinação sem querer dos 3 Homem-Aranha num uniforme só, né, Andrew Garfield, Tom Holland e Tom Maguire. Ah, como foi bom ver tudo isso e ver de novo 2 dias depois e, caraca, esse ano foi sensacional para os filmes de super-heróis. Esse vídeo aqui deve ter ficado longuíssimo demais, então acho que eu não vou me prolongar mais tanto. Mas deixe suas impressões, deixe suas considerações, eu quero debater mais esse filme, então se você quiser bater papo comigo, vai no Instagram também, ou quem sabe aqui nos comentários. Se for comprar qualquer quadrinho do Homem-Aranha ou qualquer outra coisa na Amazon, compra pelos links que tá na descrição do vídeo. Se ainda não for inscrito e viu esse vídeo até o final, eu imagino que você tenha gostado de mim, da minha análise, e tem outro tipo de conteúdo aqui no canal, talvez você se interesse. Então, faltou o like, compartilhe, inscreva-se, dispara tudo aí, né? O Andrew Garfield finaliza assim, né? Com paz e amor. E uma coisa que também eu percebi, revendo, eu acho que já vi na primeira vez, e algo que quase que eu tive certeza absoluta na segunda vez é que o Tom Maguire terminou assim. Então, nada mais justo. Vida longa e próspera.